Oi, gente, estou aqui de volta de novo para continuar a minha história que tá desse outro vídeo. Foi colocada a primeira parte, agora vamos aqui para a segunda parte. Como eu estava falando para vocês, que da minha família, né, da nossa situação, que não foi fácil. E a gente veio para a cidade grande. E aí, como eu tinha falado, a minha outra irmã voltou, que é a Conceição voltou para casa, e eu e a Fátima ficamos em Teresina. Aí aqui a gente estudou, a gente veio, começou a estudar, trabalhava na casa de família, e estudava à noite. Penso na humilhação, gente, foi uma experiência amarga que eu vivi na casa de família. Vocês acreditam que quando eu chegava da escola à noite, né, que eu ia para a escola, deixava a janta para os patrão. E aí eu nunca jantava, né? Porque sempre os empregados tinham que comer depois dos patrão e olha lá. E aí quando eu chegava, tinha dia que eu chegava em casa, que dormia no trabalho, né? Que eu tinha vindo do interior. Eu chegava em casa da escola e a minha comida ela tinha colocado debaixo da pia, dentro da pia, aliás, e aí tava muitas das vezes eu cheguei em casa tava pingando água dentro. Aí eu pegava, aí eu escorria assim, aí eu botava dentro do outro prato, aí eu fechava assim, para poder coisar assim, para poder descer o excesso da água para mim poder comer a comida. Muito humilhante, muito humilhante. E aí foi muitos anos trabalhando na casa de família, muitos anos. Aí foi tempo que eu casei, conheci meu esposo, a gente casou. E também a nossa história no início do casamento também não foi muito. A experiência não foi muito boa, gente, porque tem gente que quando vai casar é aquela expectativa no casamento para viver aquele mar de rosa. Ele tá bem aqui do lado ouvindo o que eu tô falando. Só que não é, gente. O início não é fácil. Eu acredito que nenhuma pessoa que casa fala que o início do casamento é mar de rosa, porque não é, porque você vai viver um tempo de conhecendo, tá conhecendo dois lados, ele conhecendo a minha família, eu conhecendo ele e a família dele. Tem gente que às vezes a gente é assim, namorada é para se conhecer, mas a paixão é tão grande que não deixa a gente conhecer, né? E aí passa. E aí foi muito, muito difícil a minha vida também. Quando eu me casei, foi muito difícil também. Foi algo assim também que marcou muito a minha vida. Foi o meu casamento. Muito difícil mesmo. Foi muitas marcas que vieram. Mas também hoje superada essas feridas que foi causada no início do nosso casamento. Não tanto por ele, mas pela família dele, sabe? E aí foi algo assim, bem, bem doloroso que a gente viveu. Se levantou pessoas contra nós. Pessoas chegaram para ele, disse que era para ele se separar de mim. Eu já com um filho e grávida do outro, que eu tenho 3 filhos. Chegaram para ele, a gente morava meu, como é que eu posso dizer, nos estabelecimentos da família dele. E aí a gente foi obrigada a sair de lá para ir para morar em uma vila. Gente, agora isso aqui foi surreal. Hoje eu conto para ter experiência, eu conto para os meus filhos, para mostrar para ele o quanto foi importante a minha vida, a vida do pai deles, para que hoje nós estamos juntos, hoje a família, tudo adulto, meus filhos, 2 casados, sabe? E se fosse preciso, acho que eu voltaria, eu faria tudo de novo, sabe? Porque assim, Deus sabe. E aí a gente viveu assim algo terrível, saímos, eu me lembro que eu estava com meu filho do meio, hoje ele tem 27 anos. Nós saímos de lá, de um bairro para o outro, longe. O meu filho do meio, ele tinha 7 meses. Eu com ele no colo. E o meu esposo com as coisas. Que era coisinha pouca, gente. Meu esposo tava. Era o colchão, era. Acho que nem geladeira nós não tínhamos, não. Tinha não. Nós nem geladeira nós não tínhamos. Tinha fogão, botijão, nem geladeira nós não tínhamos, não. Nós estava com 2 anos juntos.
E aí a gente foi para outro bairro. Esse outro bairro era uma vila. E hoje, gente, hoje lá não é vila, é um bairro, um mega bairro chique que só aqui em Teresina. Mas quando a gente foi para lá, nós fomos dos os primeiros moradores lá, que hoje é o bairro chamado Alto da Ressurreição. Nós fomos para lá, que ele ganhou um terreno, porém não tinha feito a casa. Aí tinha um vizinho que ele tinha feito uma latada chamada, que ele só botou uns pau assim do lado e jogou umas palhas por cima e rodeou de palha, aquela coisa mesmo simples. E a gente, aí ele chamou o Raimundo, aí ele disse assim, olha Raimundo, se tu quiser ir para lá, para minha latadinho, enquanto tu faz a tua casa, porque nós precisava sair do estabelecimento do terreno lá da família dele, porque eles tinham feito uma casa de taipa lá, e aí precisava sair para poder tirar madeira para fazer na outra, lá no nosso terreno que era nosso, porque lá pediram para eles, para nós sairmos de lá, né? Botaram a escolha para ele, né? Para ele sair. E aí nós fomos lá para essa casa do vizinho, e aí ele foi, derrubou a outra casa lá, que era do terreno da família dele, para fazer a nossa casa. E nós moramos 15 dias no relenco, gente, com 2 filhos. Só que assim, ainda bem que não choveu, que foi mês de setembro de 96. Ainda hoje eu lembro, setembro de 96. Ele nem lembra dessas coisas, eu lembro. E a gente se mudou para lá, pro Alto da Ressurreição, que era vila, e quando a gente estava lá, e aí ia trator, disse para botar o pessoal para fora, e de noite o povo ia para o meio da rua, disse que fazer protesto, que não saía. Aí eu pensava, meu Deus, mas se nós não ganhar esse terreno, nós vamos para onde? Para onde é que a gente vai? Ainda nós não éramos cristãos, ainda não conhecia a verdade que nós conhecemos hoje. E foi um dilema muito grande, muito, muito difícil. Aí a gente fez a casinha. E quando foi... Isso que nós fomos morar junto em 94. E aí, quando aí foi que a gente, em 96, a gente foi morar nesse bairro, nessa vila, que era a Vila da Ressurreição. E quando a gente foi morar lá, nós ficamos lá, fizemos a casa, estava tudo ok lá, nossa casinha. Aí, quando foi em 97, a gente conheceu o Evangelho de Cristo, que a gente estava passando por uma situação, ele estava com 1 ano desempregado e ele não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum, gente. Foi algo assim muito terrível. Ele estava com 1 ano lutando, ele corria atrás de serviço e nada. Aí um irmão dele era que ajudava a gente. Naquela época, a gente não passou fome porque tinha um governo mão santa, ele dava leite para as pessoas mais pobres no hospital, nos postinhos. E aí eu fiz o cadastro e eu recebia, todo dia recebia 2 litros de leite. Quando era final de semana, na sexta-feira era 4 litros de leite, leite líquido. E aí era o que eu fazia, era o que nós se refugiava para os meninos, maneirava mais, né? Porque a situação era bem complicada. E aí, foi uma luta travada, ele ia atrás de emprego e não conseguia emprego. Gente, foi horrível, horrível isso aí. E quando foi uma vez, nós, atribulada, aí nós chegamos o tempo de querer até se separar por causa da situação que não estava legal. Não era ele que queria separar, era eu, que eu sou um pouco assim, agitada, né? Aí eu queria me separar, eu já estava grávida do 3º filho. Aí aquela mulher grava os hormônios, sabe, por cima. E ele desempregado, e aquela coisa toda. 2 meninos pequenos, que os meus 3 filhos são tudo escadinhos, um atrás do outro. E estava querendo me separar, e aquela agonia, aquela aflição. Aí tinha uma vizinha minha, crente, que ela sempre ficava, olha, se vocês aceitarem Jesus como Salvador, vocês vão ver como a situação de vocês vai mudar, Deus vai quebrar essas barreiras. Porque na época surgiu uma ideia que alguém tinha feito coisa para fechar as portas de emprego para ele não arrumar emprego, que era exatamente para eu poder me separar dele, né? Outros problemas maior lá que teve. E aí, minha vizinha todo o tempo evangelizando a gente, a irmã Mariazinha, todo o tempo evangelizando a gente, evangelizando.
E meu esposo sempre assim, duro, gente. Pensa num homem que tinha um coração duro assim para o reino de Deus, porque ele só, não, eu só tenho minha fé, que ele é adotado. Minha madrinha, que adotou ele, foi a madrinha dele, que a mãe dele morreu. Minha madrinha me criou, nisso aqui, ela fez uma promessa com o santo, não me lembro o nome do santo, e ele me curou, e eu já tenho fé, e aquela coisa toda, sabe? E aí, eu querendo ir para a igreja, ele não deixava, e aquela coisa, até que um dia a vizinha conseguiu, fez a cabeça dele, nós ir para a igreja. Foi no dia 12 de maio de 97, eu já estava grávida do meu menino, que hoje ele vai fazer agora 26 anos, agora é mês de agosto. E nós fomos para um trabalho do Dia das Mães, era o Dia das Mães, a gente foi para esse trabalho na igreja. E aí eu e meu esposo, meus 2 meninos, e eu grávida, aí chegamos lá, ouvimos a mensagem do Evangelho. E nessa mensagem, assim, nós fomos muito tocados, meu esposo foi muito tocado por Deus. E ali o Senhor nos chamou naquele dia. Eu acredito que muito antes Deus já tinha nos chamado, nós que estávamos com o coração endurecido, né? Quando a palavra de Deus mesmo disse, hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E nós passamos muitos anos com o coração endurecido, e eu nem tanto que eu queria, e ele endurecia o coração. Tanto ele não ia, como ele não deixava eu ir também, né? E aí a gente foi aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E nisso aí, gente, depois que a gente se converteu, foi no dia 12 de maio, que a gente se converteu, ele estava com mais de ano sem arrumar emprego. Quando foi no dia 16 de junho, já apareceu uma porta de emprego para ele. Quando eu tive o meu filho, ele já estava empregado. Gente, foi algo assim surreal de Deus. Foi um impacto muito grande. Eu presenciei milagre de Deus na minha vida, nesse período assim, no início da minha fé. Muito forte, muito forte. Deus marcava mesmo ali algo muito forte ali na nossa vida, que ele provando que ele estava conosco. Foi por isso assim que a minha fé ela se enraizou no Senhor por causa disso, que foi algo muito surreal na época que a gente viveu isso, foi muito forte. E hoje nós temos 29 anos, que estamos juntos, a gente passou 6 anos morando junto, e quando foi no dia 10 de junho de 2000, do ano de 2000, a gente casou no papel mesmo, no civil. A gente já estava com 6 anos juntos. Aí, entre tudo, nós estamos 23 anos casados no papel, e com outros 6, 29 anos que a gente está junto. Já estamos já passando para os 30 anos que estamos compartilhando dos problemas junto, vivendo momentos bons e difíceis junto. E a nossa história é essa. E tenho 3 filhos. Meus filhos são uma bênção na minha vida. Agradeço muito a Deus pela vida dos meus filhos. E agora tenho uma netinha linda, maravilhosa. Minha netinha que eu amo demais. Minha neta que já tem 3 anos. Filha do meu caçula. Ele que me deu uma netinha linda, Suzana. E eu estou aqui. E assim nós vamos caminhando com Jesus até a volta do mestre. Amém? E, pois é isso, a minha história. Resumo dos resumos, gente. Porque se eu fosse contar tudinho, é essa a minha história, certo? Eu espero que vocês gostem de eu ter ouvido a minha história. E hoje, a minha vida hoje, depois eu vou contar. Não vai ser agora dessa vez, certo? E a paz do Senhor, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Amém?